Olá, meu aluno, olá, minha aluna, que legal, você me chamou de novo. É isto mesmo, você tem que ter garra, fé, determinação. É assim que a vida é. Nós vamos lutar e vamos atingir o nosso objetivo, com a bênção de Deus. Vamos começar então a nossa segunda aula. É a parte 2 de propriedades da matéria. Vamos falar hoje sobre propriedades específicas. O que são propriedades específicas, professor? Propriedades que você consegue distinguir uma substância pura de uma mistura. Como assim, meu professor? Tranquilo, coisas importantes, diferenciar substância pura de mistura. Essas propriedades são chamadas de propriedades características de substância pura. Elas caracterizam a substância pura. Propriedades específicas. Primeiro, propriedades organolépticas. Olha que legal. Como é que você compra um batom? Bom, você compra um batom pela cor. Claro, essa é uma propriedade organoléptica. Como é que você, comendo numa festa um bombom, você sabe que o bombom é de coco ou é de uva? Pelo sabor, isso é outra propriedade específica. E como é que você compra um perfume? Você compra um perfume pelo odor. Estas propriedades que você percebe pelo seu organismo, olha, cor, visão, sabor, paladar, odor e também tato, essas propriedades que você percebe com o seu organismo são propriedades organolépticas. Sabor, odor, cor, tato e audição. Vamos ver comigo, ver se já aconteceu isso com você. Outro dia eu estava tomando café, minha mulher estava comendo um presunto, pegou um pedaço de presunto e falou comigo, olha, esse presunto tá azedo, come. Eu falei, eu não vou comer, uai. Claro que não, por quê? Propriedade organoléptica. Sabor ruim, a gente sabe que a comida não está boa, que a comida está estragada. Agora vamos estudar outras propriedades que não são organolépticas, mas são extremamente importantes. Uma delas é densidade. Ah, meu aluno, minha aluna, como é importante densidade para nós no Enem. O que é densidade, meu professor? Explique bem. Densidade é uma relação entre massa e volume de um corpo. Pode ser sólido, líquido ou gasoso, mas é a relação massa sobre volume. E cada uma das substâncias puras tem uma densidade bem específica. Observe no vídeo comigo. Densidade é massa sobre volume. Então é uma formulazinha pequenininha que nós vamos usar muito. Agora, olha o desenho no vídeo comigo. Observe. Um ovo sadio, quando eu coloco ele na água pura, o ovo afunda. O ovo tem uma densidade maior do que a água pura. Então nós sabemos, colocamos o ovo sadio na água, ele afunda. Mas se eu for colocando sal na água, eu vou aumentando a densidade. Observe a fórmula agora, observe a fórmula. Quando eu coloco sal, eu aumento a massa. Aumento também o volume, mas a quantidade de volume é muito pequena. A massa aumenta muito. Se a massa aumenta, a densidade também aumenta. Então o ovo flutua. Então eu sei que na água pura o ovo afunda. Na água com a quantidade de sal suficiente, o ovo flutua. Então nós sabemos que a água é pura porque ela tem uma densidade específica. Outra propriedade importante, solubilidade em água. Você tem certeza que óleo não dissolve na água. Se você colocar o óleo na água, o óleo vai boiar. Por que ele boia? Porque ele tem a densidade menor. Então o óleo boia. Óleo, gordura também tem uma densidade menor do que a água. É engraçado, né? A gente acha que gordura é uma coisa pesada. Não, meu aluno, não, minha aluna. Gordura tem a densidade menor do que a água. A gordura boia, o óleo boia. Mas se você colocar sal na água, você tem certeza que o sal dissolve. Uma certa quantidade de sal, uma pequena quantidade de sal, ela dissolve na água. Comigo no vídeo. Observe, o óleo está por cima e ele boia na água. Ele tem uma densidade menor do que a da água. Então eu estou vendo que é óleo porque ele não dissolve em água. Nem poderia dissolver. E se eu colocar uma quantidade pequena de sal na água, o sal dissolve completamente. Esta então, comigo agora, esta então é uma propriedade específica. Agora nós vamos falar do xodó do Enem. É a quarta propriedade. Pontos de fusão e pontos de ebulição. Você vai focar comigo agora. Olha que coisa importante.
Durante as mudanças de estado físico, observe o plural, durante as mudanças de estados físicos, as temperaturas permanecem constantes se a substância for pura. Então, durante as mudanças de estados físicos de uma substância pura, as temperaturas, as duas temperaturas permanecem constantes. Como é que nós vamos ver isso? No gráfico, que a coisa mais importante é você saber analisar gráfico. Você vai ficar forte comigo. Nós vamos analisar e nós vamos entender tudo de gráfico. É bater o olho e saber a resposta. Vamos comigo no vídeo. Primeiro, eu vou te apresentar o gráfico de uma substância pura. Observe nos patamares, escrito de verde. Durante as mudanças de estado físico, onde é que está escrito de verde? Sólido, líquido, vapor. As temperaturas permanecem constantes. Nos patamares, nos degraus. Observe que esse gráfico eu preciso de ter 2 patamares, porque eu tenho duas mudanças de estado físico. Durante as mudanças de estado físico, as temperaturas permanecem constantes. Comigo agora. Mas a natureza brinca com a gente. Existem algumas misturas especiais que fingem ser substância pura. Fingem. Mas você é esperto. Você não vai cair nessa brincadeirinha. Nós vamos saber diferenciar tranquilamente. Olha comigo. Existe uma mistura chamada mistura eutética. Essa mistura, ela parece substância pura durante a fusão. Durante a fusão ela tem a temperatura constante, mas durante a ebulição a temperatura varia. Observe comigo no vídeo. Olha o gráfico. Esta é a mistura eutética. Durante a fusão eu tenho um patamar. Eu tenho um segmento sem inclinação. Nesse momento, a temperatura de fusão é constante, o ponto de fusão é constante. Mas na ebulição, o ponto é variável. Agora comigo, se a fusão é constante e a ebulição é variável, não é substância pura. Porque para ser substância pura eu preciso de ter as 2 temperaturas constantes, as 2 e não uma só. E tem a irmã da mistura eutética também. A irmã da mistura eutética chama-se mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, a temperatura de ebulição é que é constante. Varia a fusão. Olha, uma complementa a outra. Lembra? Eutética, temperatura de fusão constante. Temperatura de ebulição variável. Mistura azeotrópica, temperatura de ebulição variável, temperatura de ebulição constante e temperatura de fusão variável. Temperatura de ebulição constante, temperatura de fusão variável. Observe comigo no vídeo. Olha, durante a ebulição a temperatura permanece constante. Então ela parece ser substância pura, parece, mas não é. Por quê? Porque a temperatura de fusão varia. Comigo agora, se tem uma temperatura constante, não é substância pura, porque para ser substância pura tem que ter, você falando comigo, as 2, tem que ter as 2 temperaturas constantes. Aí você me pergunta, professor, uma mistura comum, que não seja especial, que não tem nada constante, como é que seria o gráfico? Vamos ver agora? Gostei da sua colocação, vamos ver agora. Aí nós temos uma mudança de estado físico de uma mistura comum. Por exemplo, água e sal. Durante as mudanças de estado físico, as temperaturas não permanecem constantes. Observe, eu não tenho nenhum patamar no gráfico, eu não tenho temperatura de ebulição, mas eu tenho um intervalo de ebulição, eu tenho um intervalo de fusão. Então não tem uma temperatura, mas tem um intervalo. Ou seja, não tem nenhuma temperatura constante, nenhuma delas é constante. Isso é uma mistura comum. Muito bem. Agora, nós vamos para um assunto bem legal, que você vai aplicá-lo no seu dia a dia. Você vai treinar comigo. Então você vai aprender aqui e aplique no seu dia a dia. Não fique só no estudo, não. Leve isso que você está aprendendo para o seu dia a dia. Você vai ver que legal. Você vai ver que legal. Olha, o que é sistema, meu professor? Sistema é uma porção do universo isolada para motivo de estudo. Então eu isolo uma parte do universo para eu poder observar, para eu poder analisar. Então a porção do universo que eu separei para poder analisar. Trocando em miúdos, é aquilo que você está focado naquele momento. Isto aqui é sistema. Observe agora, os sistemas podem ter várias fases. Eu vou te apresentar no vídeo. Olha no vídeo. O primeiro sistema, você observa, eu consigo ver 3 fases. Voltando comigo. O que são fases, professor? Fases são todas aquelas separações que você tem no sistema e que você consegue distinguir a olho nu. Consegue distinguir a olho nu. Voltando no vídeo comigo. Por exemplo, o primeiro, você tem óleo,
água e gelo. Olha que interessante. O gelo afunda no óleo, isto é, ele tem uma densidade maior do que do óleo, mas ele boia na água, então ele tem uma densidade menor do que a água. Bom, mas o que interessa? Você está vendo 3 fases, o óleo, o gelo e a água. Você separa essas 3 fases, portanto esse sistema é chamado trifásico. É um sistema com 3 fases. Continuando no vídeo comigo, o segundo desenho, você vê água e óleo. Observe, no desenho, a areia é mais densa do que a água, então ela afunda. Nós sabemos disso, a areia fica no fundo e a água, então, sobrenada. No segundo exemplo, o óleo sobrenada, nós já falamos, o óleo é menos denso do que a água. Nesses sistemas da segunda figura, eles têm 2 fases. Você consegue separar 2 fases, água da areia e água do óleo, separando a olho nu. E no último você tem um copo. Aqui comigo, um copo com água pura, aqui comigo. Você fala, é uma água purinha, né, professor? Falou, não, amigo, aquilo é uma água, o meu amigo e minha amiga, aquilo é uma água que eu coloquei um pouquinho de adoçante. Falou, mas eu não estou vendo adoçante. Falei, por isso mesmo, eu falo que é um sistema monofásico. Você não conseguiu distinguir a água do adoçante. Professor, então tem sistemas que eu consigo distinguir os seus componentes e sistema que eu não consigo distinguir seus componentes. Fala, é isto mesmo, meu aluno, isto mesmo, minha aluna, você está entendendo, você está indo comigo. Por isso nós podemos classificar os sistemas como sistemas homogêneos, são aqueles que você não consegue diferenciar seus componentes a olho nu. Eles só têm uma fase. São sistemas monofásicos. Você não consegue distinguir os seus componentes a olho nu. E sistemas heterogêneos. Faz um paralelo comigo. Homogêneo, uma fase. Não consegue distinguir os componentes a olho nu. Heterogêneo, mais de uma fase. Você consegue distinguir os componentes a olho nu. Então, homogêneo, monofásico, heterogêneo, sempre polifásico. Homogêneo monofásico, homogêneo monofásico, heterogêneo polifásico. Mas os sistemas homogêneos, eles podem ser subdivididos. Observe o exemplo que eu vou te dar. Faz de conta que eu te entrego um copo com água pura e um copo com água com adoçante. Um copo com água pura e um copo com água com adoçante. Observe no vídeo comigo. Te entrego um copo com água pura e te entrego um copo com adoçante. Agora você vem comigo. Visualmente você não consegue distinguir um copo do outro. É claro que você não consegue. Mas se eu beber, não, bebendo não vale, é a olho nu, esse é que é o nosso ponto, é a olho nu. Você não consegue distinguir um copo com água pura com um copo com adoçante. Então esses dois são sistemas monofásicos, portanto sistemas homogêneos. Então os sistemas homogêneos podem ser substância pura num único estado físico, que é o copo com água, ou uma mistura homogênea, que é o copo com água e gotas de adoçante. Comigo no vídeo de novo. O copo com água pura, que é substância pura num único estado físico, e uma mistura homogênea, que é água com algumas gotas de adoçante. Esses dois sistemas são monofásicos e, portanto, homogêneos. Agora presta atenção na outra subdivisão que nós vamos fazer para você ver. As substâncias puras também podem ser subdivididas. Elas podem ser substâncias simples, que são substâncias simples, meu professor. Substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento. Olha que legal, substância simples, bem simples, formadas por um único elemento. Por exemplo, nitrogênio, oxigênio, diamante. Diamante, professor? Falou, sim, diamante é formado por carbono, ligado com carbono, ligado com carbono, numa cadeia infinita. E ferro, então são sistemas formados por um único elemento. Eu chamo isso de substância pura, simples, bem simples. E as substâncias compostas, outra vez o paralelo. Meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna, sempre prestando atenção, é sempre fazendo um paralelo. O raciocínio manda tudo. Olha, volta. Substância simples é aquela formada por um único elemento. Substância composta, obviamente formada por mais de um elemento. Simples, um elemento. Composta, mais de um elemento. Substâncias compostas, mais de um elemento, como? Por exemplo, H2O. H2O. Letras diferentes. Substância composta, CO2. H2SO4. No vídeo comigo, você vai ver substâncias simples, formadas por um único elemento, como nitrogênio, O2, diamante, que nós já conversamos, carbono, e substâncias compostas, formadas por mais de um elemento químico, como CO2, H2SO4, H2O.
E agora nós vamos para a substância, os sistemas heterogêneos. Os sistemas heterogêneos também podem ser subdivididos. Assim, trago um exemplo para você. Eu te entrego um copo com água pura e pedra de gelo. O que você tem aí dentro? Só água. Água no estado líquido e água no estado sólido. Mas você consegue distinguir visualmente o gelo da água. Então esse sistema é polifásico, então ele é heterogêneo. Olha que legal. Água purinha é homogênea, monofásica, mas água com gelo, duas fases. Então é um sistema heterogêneo, é polifásico. Comigo no vídeo, você está vendo duas fases. Nitidamente você vê o gelo e a água. Então é um sistema heterogêneo, apesar dele ser formado por uma substância pura. Mas em estados físicos diferentes. Em estados físicos diferentes. E também você pode ter, ainda no vídeo, uma mistura heterogênea. Por exemplo, água e óleo, que eu tenho duas fases. O óleo sobrenada, ele tem a densidade menor. Isto você já está craque. O óleo tem densidade menor. Ele sobrenada e a água funda. Sistema polifásico. O que nós vamos fazer agora, meu amigo, minha amiga? O que nós vamos fazer agora? Vamos recordar tudo. Vamos ficar forte. Vamos recordar tudo. Sempre. Bem firme. Aqui. Sistemas. Comigo na tela. Acompanhando. Sistemas podem ser homogêneos ou heterogêneos. Os sistemas homogêneos são aqueles que só têm uma fase. Eu não consigo distinguir os seus componentes a olho nu. Pode ser substância pura num único estado físico. Lembrando comigo. Copo de água pura. Ou pode ser uma mistura homogênea, água com gotas de adoçante. E o sistema heterogêneo pode ser substância pura em estados físicos diferentes e também pode ser uma mistura heterogênea. As substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. Simples, formadas por um único elemento, N2O2, carbono. Substância composta, formada por elementos diferentes, CO2. C6H6, substâncias formadas por elementos diferentes. E a substância pura em estados físicos diferentes, água e gelo. Então agora, meu aluno e minha aluna, você vai dar continuidade ao nosso estudo. Vai fazer os exercícios, estando com dúvida, volte, assiste o pedaço da aula que está te interessando, que está com dúvida e faça os exercícios. A minha vontade é de continuar dando aula para você. Estou empolgado, tomara que você esteja também. Mas agora precisamos dar uma descansada e nessa descansada vamos fazer o exercício. É assim que a gente luta. E precisando de alguma coisa, nos chame. Nós estamos aqui e toda hora que você precisar, pode nos chamar. Estamos à sua disposição, eu e toda a equipe do Pré-ENEM Online. Um grande beijo.